Olá, sexto ano. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a civilização chinesa. Vamos lá? A formação da civilização chinesa está para o ano 5000 a.C., tá? E teve seu povoamento iniciado ao redor do Rio Amarelo. Isso é uma característica comum das civilizações antigas, pois se fixar próximo ao rio ou ao rio te dá condições para a prática da agricultura. Assim, os chineses, praticaram o cultivo da cevada, do arroz, do trigo, da abóbora, entre outros. E também passaram a criar animais como boi e cavalo. Fabricavam tecidos de seda, objetos de madeira, bronze e ferro. E até então, pessoal, aqui é uma característica comum às civilizações antigas. Quando nós falamos da Mesopotâmia, falamos dos rios Tigre e Eufrates. Quando nós falamos da Índia, falamos do rio Indo. Então, essas são características das civilizações antigas e é muito importante que vocês não se esqueçam da questão da proximidade dos rios e os seus benefícios. Tá bom? A China, por possuir um território vasto, apresenta diferenças geográficas de relevo, clima e vegetação. Isso proporciona um desenvolvimento específico dos grupos em cada região. Então, de acordo com o clima, com a geografia, a questão do relevo do lugar ali, você vai ter diferentes culturas dentro da China, pessoas que vão ter a sua vida adaptada ao meio ambiente em que vive, devido às condições que ele oferece para a sobrevivência. A China antiga foi governada durante muitos anos por uma série de dinastias. Dinastias são governantes de uma mesma família. E estas eram Xia, Shang e Zhou. Mas chegou um momento em que essas dinastias começaram a entrar em conflitos entre si, por controle de território. E esse período foi chamado de a Era dos Reinos Combatentes. Quando que finalizou? No ano de 221 a.C., que foi o fim da Era dos Reinos Combatentes, e tivemos aí a formação de um império liderado por Qin Shi Huang, e aí teve início da dinastia Qin. O reinado de Qin Shi Huang dá início à China imperial, foi o primeiro imperador da China. E ele governou de forma centralizada, então isso é uma característica fundamental para qualquer império. O poder tem que ser centralizado, não pode ser fragmentado, dividido. Deste modo, ele unificou a moeda, unificou o sistema de escrita padrão e também criou um código de leis. Então, isso tudo, pessoal, é para organizar, manter a sociedade organizada. Você tem um código de leis ali, você coloca para seus súditos, o que pode e o que não pode. Isso estabelece aí um maior controle. Tá bom? Um legado importantíssimo deixado por Qin Shi Huang foi a construção da Muralha da China, que tinha como objetivo proteger o território de invasões. Só que essa obra ela foi finalizada no século XV. Olha só o tempão que demorou para essa muralha ser construída. Ela iniciou a construção durante o reinado de Qin Shi Huang, olha só, e só foi terminar já no século XV. Essa muralha possui uma extensão de 20 mil quilômetros, e também 7 metros de altura. Essa obra contribuiu para centralizar o império e para também o desenvolvimento econômico, pois serviu de estrada para os comerciantes. Então, além de dar segurança, ela também ajudou no desenvolvimento do comércio. Vamos falar um pouco sobre as filosofias religiosas da China. A primeira delas é o confucionismo. Esses ensinamentos parte de Confúcio, um filósofo chinês, que tem como base a harmonia entre a natureza e o universo associada ao homem. Isso são características das religiões chinesas, do povo chinês, pessoal,
que é sempre relacionar o homem à natureza, não separar o homem da natureza. Observa a natureza, o homem deve observar a natureza e ver que ele também faz parte dela. E a partir daí eles começaram, né, a colocar regras que o indivíduo deve seguir para ter um comportamento correto. Primeiro é o altruísmo, fidelidade, integridade e o dever da justiça. Deste modo, né, uma pessoa praticando esses ensinamentos, né, esses pilares, essas características, a pessoa vai ter uma vida correta diante de todos, tá bom? A próxima é o budismo. O budismo, pessoal, nós falamos dele na aula sobre a Índia, que teve a sua origem com o Siddhartha Gautama, né, que ele pregou ali, né, o desapego às coisas materiais. O Siddhartha era um príncipe, né, que vivia em seu palácio. Um dia ele saiu para ver o mundo e ele viu o sofrimento, a dor, né, as doenças, tudo que assolava o mundo. E ele começou a praticar meditação, né, e chegou à conclusão de que o ser humano, para ter ali a sua autossuficiência, ele deve ter como base o desapego, porque o desejo, a ambição é que faz o ser humano, né, a sofrer, leva o ser humano ao sofrimento, como se o ser humano nunca estivesse satisfeito com nada, sempre em busca de algo, tá? Isso levaria ao sofrimento. Então, essa prática, né, da meditação, do desapego, são algumas características do budismo. A outra é o taoísmo, tá? Acredita que tenha sido criado por Lao Tzu, tá? O autor dos principais conceitos do taoísmo, que também emprega a questão da observação da natureza, né? Que somente com a observação da natureza permitiria o homem a entender, né, que no mundo tudo tem o seu oposto, tá? Por exemplo, o símbolo, né, do taoísmo, o yin yang, né, que representa o equilíbrio das forças positivas e negativas do universo, né? Muitas pessoas falam, né, que é o dia e a noite, né, energia negativa, positiva, tá? Então, a questão do taoísmo está na questão do equilíbrio entre essas forças, ok? Aqui está, pessoal, o Rio Amarelo. Como falei aqui no início da aula, o Rio Amarelo ele proporcionou, né, para os chineses a questão da fixação do sedentarismo, tá? Então, a importância do rio para as civilizações é muito importante que vocês não se esqueçam disso. Toda civilização precisava de um rio para se fixar, né, para poder praticar a agricultura. Daí, praticando a agricultura, o excedente, você consegue praticar também o comércio, e assim vai se desenvolvendo as civilizações, tá bom? E chama-se, né, Rio Amarelo, devido essa cor, né, que ele tem, tá bom? Fala sobre o exército de terracota. O exército de terracota foi encontrado ali nos anos 70 na China, tá? Que são mais de 8.000 estátuas de soldados depositadas em trio de poços que ficam nas proximidades do túmulo do imperador Qin Shi Huang. Ele acreditava, pessoal, que acredita-se, né, melhor dizendo, que esses soldados de terracota eles foram colocados ali para proteger o líder chinês, né, de sua vida após a morte, tá? Então está aí, né, vamos dizer assim, um fato, uma fonte histórica muito importante, né, que mostra aí características do pensamento aí do imperador Qin Shi Huang, tá? Além da muralha, né, da grande muralha, nós temos aí o exército de terracota aí que mostra esse poder, né, que esse imperador possuía. A Rota da Seda é o comércio, né, o que era feito entre a Europa, né, e o Oriente, tá? Essa Rota da Seda, né, usava ali meios de transporte, embarcações oceânicas, né, que fazia ligação entre o Oriente e a Europa, tá? E essa rota ligava a cidade chinesa à Europa e também o Japão,
tá bom? E eles iam transportando ali seus produtos, principalmente a seda, né? Através do bicho da seda, né? Que foi ali, os chineses cultivavam ali o bicho da seda, produzia-se o tecido, e esse tecido era vendido, né? Na Europa também, em outras regiões, tá bom? A escrita, pessoal, ideográfica chinesa, né? Ela, inicialmente, né, era a escrita pictográfica, tá? Que era ali os desenhos que representavam objetos. Mas depois essa escrita transformou-se em ideográfica, que era o símbolo, combinação de símbolos, né, que representavam uma ideia. Vocês podem observar a evolução dela no decorrer dos anos, tá? E também a questão dos símbolos, que é uma característica da escrita chinesa aí nesse período, tá bom? E essa é fundamental, a questão da escrita, para você registrar a questão das leis, a importância da escrita para o registro do comércio, desenvolvimento também do comércio, como nós falamos nas outras aulas, e também serve, né, como uma importantíssima fonte histórica, né, para sabermos aí como viviam as civilizações antigas, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a China antiga. Até a próxima aula.